igreja com a paz, Senhor Jesus, amém. Apocalipse 20, verso 4. O tema é sobre o arrebatamento, o anticristo. E vi tronos, e se assentaram-se sobre eles. Foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. O que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Deus santo e poder e glória. Soberano Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus santo e poder e glória. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Toma essa mensagem em tuas mãos, que a tua graça venha ser conosco, que a tua benignidade venha ser conosco. O Senhor venha falar poderosamente nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amados irmãos, o tema dessa mensagem, pela graça, misericórdia que o Senhor nos concede, é sobre o arrebatamento. Nós estamos vivendo em tempos que as profecias estão se cumprindo e que o arrebatamento está acontecendo. O arrebatamento da igreja está acontecendo aos poucos. Há pessoas que estão sendo recolhidas aos poucos. Mas esse arrebatamento ainda não é o arrebatamento a qual a igreja ela vai ser transportada num piscar de olhos. A Bíblia vai nos dizer que a igreja ela será arrebatada num piscar de olhos. Vai ser como num piscar de olhos. Deus santo e poder e glória. Jesus disse que estarão dois no campo, um será deixado, outro será levado. Estarão duas mulheres trabalhando, uma será deixada, outra será levada. Deus santo e poder e glória. Tudo me indica que nós estamos bem próximo do arrebatamento. Jesus está voltando. E o Senhor me revelava essa palavra em Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Deus santo e poder e glória. E todos aqueles que ficarem no Apocalipse e não se tornarem anticristo, eles serão degolados, serão torturados. O anticristo, disse o apóstolo João, é um espírito que ele faz você negar o Filho, ele faz você negar a palavra de Deus. Ele faz você se revoltar e se rebelar contra a palavra de Deus. Geralmente o anticristo, ele conhece a palavra, conhece as coisas de Deus. Os espíritos do anticristo que vêm sobre as pessoas, ele conhece aquilo que é de Deus, porém ele se opõe contra aquilo que é de Deus. Quem crê da glória a Deus? Ele se opõe contra aquilo que é de Deus. O diabo ele se rebelou contra Deus. E quando ele se rebela contra Deus, ele então, glória a Jesus. Ele se rebela contra Deus, ele então agora, ele prega contra Deus. Ele se opõe contra a verdadeira sabedoria, ele se opõe contra o Evangelho de Cristo. Então ele vai pregar algo que é contrário à sã doutrina, que é contrário à vontade de Deus, porque ele se rebelou. Esse é o espírito do anticristo. E quando as coisas não acontecem no nosso tempo,
Porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. Quando não acontece nosso tempo, nós começamos a murmurar, começamos a questionar a Deus, e muitas das vezes a nossa fé é abatida porque não aconteceu no nosso tempo. Mas eu quero te dizer, se você ceder, aleluia, ao anticristo, ao espírito anticristo que se rebela contra Deus e começa, aleluia, a reclamar, a murmurar e a pregar, se opor contra tudo que é de Deus e principalmente a palavra, você certamente perecerá na fé, porque com Deus isso não funciona. Com Deus pirraça não funciona. Com Deus choro, aleluia, Deus santo, de amargura, de revelação não funciona. Mas funciona você ter um coração sincero e se quebrantar e buscar o Senhor e esperar no Senhor. A minha alma aguarda no Senhor e eu espero na sua palavra. Você não tem que idolatrar o homem, porque o homem é falho, o homem erra, o homem glória a Deus, Deus santo e poder e glória, muitas das vezes não vai acontecer do jeito, aleluia, que o homem quer, mas aleluia, você tem que entender que você tem que ter fé, não no homem, mas fé na palavra. Você precisa confiar na palavra de Deus, você precisa confiar em Cristo, mesmo que quando as coisas não estão cooperando para o seu bem, aleluia, glória a Deus, você tem que saber esperar e ter certeza que a palavra em Romanos 8:28, todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu tenho essa palavra, eu confio nessa palavra, por mais que, aleluia, as coisas não estejam indo bem para você, você tem que ter paciência e entender que Deus está trabalhando, você está passando no processo, e esse processo requer, aleluia, paciência, e a paciência, ela gerará na tua vida a experiência, e a experiência gerará na tua vida a esperança. O anticristo, quando ele entra numa pessoa, ele faz a pessoa se rebelar, ele faz a pessoa pregar, se opor contra tudo que é de Deus. A Bíblia vai dizer que ele se assentará no templo como se fora Deus, querendo parecer Deus, julgando como Deus. Ele plaçai de que uma lagaçuria de calaplachai de que menécia. E aleluia, meus irmãos, a Bíblia nos revela que ele não amará a palavra, ele não pregará a palavra, porque ele vai se opor contra a palavra, como o diabo faz, porque a palavra é espada do Espírito. Você não pode amar a palavra se você não estiver com Deus. Você só ama a palavra, só vive a palavra, só prega a palavra quando você, aleluia, ama a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Todos aqueles que pregam a verdade e não vivem a verdade, eles não conseguem perseverar pregando a verdade. Mas aqueles que amam a verdade, mesmo falhos, eles continuam acreditando na palavra de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em Pedro que ali uma vez uma pessoa se saindo da corrupção, do domínio da corrupção, e ela voltando, e a corrupção vencendo ela, essa pessoa, ela, do estado dessa pessoa, torna pior que o primeiro. Ele praxé de calaplaçuia da lataia. O estado dessa pessoa torna pior que o primeiro. Então, meus irmãos, repare que o anticristo, ele vem através da sua insatisfação, aleluia, glória a Deus, com Deus, mas uma insatisfação injusta, porque Deus não há injustiça, ele é justo. Mas o que acontece é que as pessoas acabam culpando a Deus pelas suas falhas, culpando a Deus pelos seus erros, e Jesus fala, Deus fala na Bíblia, aquele que quer reclamar, questione dos seus próprios pecados. Então você tem que não estar satisfeito, não tem salvação se você ceder ao anticristo. No Apocalipse, o anticristo virá, e o anticristo ele transformará as pessoas em anticristos. Então ele exigirá de você a
Ele exigirá de você que você coloque um sinal, ou na testa ou na mão. Deus não te lançará no inferno por causa da opressão que o anticristo fará. Deus te lançará no inferno. A Bíblia diz que todo aquele que tiver o sinal na mão ou na testa e adorar a imagem da besta será lançado no lago de fogo perante o Cordeiro perante o Cordeiro e os anjos. Então, aleluia, você não será lançado no Apocalipse, Deus Santo e Poder e Glória, no inferno por causa da opressão. Você será lançado porque você deixou o Espírito Santo e se tornou o anticristo. O anticristo é aquele que não ama a palavra. O anticristo é aquele que não persevera. João disse: todo aquele que persevera, ele tem a Cristo e tem a Deus. Decala para a Soria da Lapaia. Jesus te chama para perseverar no Evangelho. Deus Santo e Poder e Glória. Então, as pessoas que ficarem no Apocalipse, elas tornarão, aleluia, se não negarem a Cristo, elas serão degoladas, torturadas para virarem de Cristo. Repare que o diabo não vai querer matar a tua alma, o maligno não vai querer ceifar logo a tua alma. A Bíblia diz em Apocalipse que as pessoas procurarão a morte, mas não encontrarão a morte. O diabo perseguirá você, o anticristo perseguirá, e você não vai comprar e nem vai vender se você não tornar-se como o anticristo. E a Bíblia vai dizer: todos aqueles que por causa da perseguição, por causa da opressão, tornarão o anticristo e cederão a imagem da besta. Mas aqueles que resistirem, aleluia, Deus Santo e Poder e Glória, não cederem a imagem da besta e ficarem com Jesus, Deus Santo e Poder e Glória, esses serão caçados, passarão fomes, não comprarão e nem venderão, e eles serão torturados pelo anticristo, não para, aleluia, glória a Deus, morrer. A intenção do anticristo é te torturar para que você venha se converter ao anticristo, para que você venha se tornar o anticristo. E muitas pessoas vão dizer: por que, meu Deus? Por que essa perseguição? Por que essa opressão? Aleluia, glória a Deus, porque você rejeitou o Evangelho antes do arrebatamento, e por isso você ficou no Apocalipse. Por isso, aleluia, estarão dois no campo, um será deixado, outro será levado. A hora é agora de você se converter. Jesus te chama para uma responsabilidade pessoal, é agora, aleluia. Quando você ouve a palavra, você se encontra face a face com Jesus de Nazaré. Ele plachai de calapassúria da lapaia, ele plachou de calamanto remete com anácia. E é nessa hora que você recebe o chamado para a conversão do Evangelho de Cristo. Podem atrapalhar, podem colocar o que for, mas a mensagem não está presa, a palavra não está presa. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, não adianta ter desculpa por causa da opressão, por causa da perseguição, por causa da luta. Jesus te chama para, aleluia, aceitar Cristo agora, porque em Tessalonicenses vai dizer que ele se assentará ao anticristo como se fora Deus no templo, se opondo contra a palavra, contra a verdadeira vontade de Deus. Meus irmãos, é tempo, aleluia, de aceitar Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Há quatro principados que estão na terra, que são o anticristo. A Bíblia vai dizer que no rio Eufrates sairão quatro principados, quatro bestas, quatro demônios que estão presos e sairão no Apocalipse. Por isso é necessário você acordar, porque há quatro principados na terra perseguindo a igreja. Porém, aleluia, Tessalonicenses, completando o texto, vai dizer que há uma coisa que o detém. E o que é que o detém? O anticristo, aleluia, é o Senhor e Salvador, o unigênito do Pai, Jesus de Nazaré. Ele virá como leão, a raiz de Davi não choreis, porque ele venceu para desatar o livro e abrir, aleluia, abrir o livro e desatar os sete selos.
aquele que quer pregar a parte da iniquidade. Hoje todo mundo quer pregar, quer poder, quer coroa, mas Jesus te chama para se converter primeiro. A mensagem está sendo pregada. Querem bloquear os que são de Cristo. O mundo perseguirá os cristãos. Apocalipse 24, aqueles que carregavam o testemunho de Jesus. Que é a sua palavra, a palavra de Deus, decala para surianda lamande comanás. Deus Santo de poder e glória. Amados irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se você ceder agora ao anticristo, que quer fazer você desobedecer a palavra, desacreditar a palavra, você não será salvo. O anticristo é um espírito, são espíritos que entram na pessoa, tentando fazer com que ela venha contrariar a vontade de Deus. O anticristo, ele vem para você olhar para a palavra de Deus e falar: não acredito, porque na minha vida não aconteceu. Mas você não depende do homem, você depende de Deus. Você não depende do homem para acontecer algo na tua vida. Você depende de obedecer a Deus, então acontecerá na tua vida. O tema da mensagem hoje é o arrebatamento. Jesus disse: assim como foi no tempo de Ló, assim como foi no tempo de Noé, assim também será a volta do Filho do Homem. Estarão casando, dando-se em casamento, e voltará o Filho do Homem. Deus Santo tem poder e glória, Deus tremendo. Assim será. Porém, ele não pode colocar as manguinhas de fora sem antes que venha o arrebatamento. O diabo não pode degolar os irmãos agora sem antes que venha o arrebatamento. O diabo ele reinará por um breve período de tempo aqui na terra, porque ele não reina. A Bíblia vai dizer em Hebreus 2,14 que Cristo ele aniquilou o império da morte. O império da morte está aniquilado. Então, o diabo já perdeu o poderio na tua vida. Quando você aceitou Cristo Jesus, você aceitou Cristo Jesus, foi aniquilado pelo sangue e pelo corpo o império da morte. Então o diabo não tem mais esse poderio na tua vida, acabou a servidão, e você não pode agora aceitar o que o diabo coloca na tua vida, dizendo que ele é um gigante. Você não pode aceitar, acabou esse poderio, porque Deus venceu. Porém,
Quando a igreja subir, o sal da terra, o Espírito Santo, não estará mais aqui. Então, por um pouco período de tempo, o diabo reinará. Glória a Deus. Quem dá glória para Jesus? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Por um pouco tempo, o diabo reinará. 3 anos e meio, 7 anos, 3 anos e meio sem igreja, e mais 3 anos e meio, um ministério de 2 testemunhas descendo do céu. Porém, isso não acontecerá antes do arrebatamento. Já houve esses acontecimentos antes de Cristo se tornar o que Ele já é. Quem crê da glória a Deus? Em Apocalipse 24, verso 4, está dizendo que, aleluia, glória a Deus, sobre o Apocalipse, a grande tribulação, que os que tiverem sinal, que os que não tiverem sinal na testa ou na mão, serão degolados. Serão degolados. Primeiro serão torturados para você virar um anticristo. Quem já viu aí? Eu já vi crente anticristo. O crente anticristo, ele persegue os cristãos. O crente anticristo é aquele que está na igreja, mas ele não está satisfeito com a presença que há na vida do irmão. É o crente que dentro dele há o anticristo. Ele não está satisfeito, aleluia, com a unção que tem na vida da irmã, que tem na vida do irmão, porque ele se incomoda a ele. Esse é o crente anticristo. Pelos seus frutos os conhecereis. Por quê? Porque o crente anticristo, ele faz mal para o próximo. Ele é plaçuriande cala plaxai remede comanassi. Santo Deus poderoso, eles querem fazer você desacreditar por meio da perseguição, por meio da opressão, desacreditar na palavra. Por isso Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que resistir até o fim será salvo. Deus santo e maravilha tem que resistir até o fim. Então a Bíblia está dizendo em várias passagens: você que se irritar contra o homem de Deus, você torna-se a nada, como quem não é nada. Zacarias 14:12: todos aqueles que pelejarem contra o povo de Deus, sua língua apodrecerá na boca e os seus olhos apodrecerão em suas órbitas. Você quer tocar em homem de Deus que está na obediência, que não faz mal para o próximo, que persevera e continua acreditando, pregando a fé, a obediência, certamente você sofrerá a pena e será castigado. Ele plaçuriande cala plaxai de camerência lá plaçu de cantarábia. Tem uns que pregam por fia, outros pregam por boa fé, outros pregam por inveja, outros pregam por amargura. Deus santo e poder e glória, mas você tem que ficar na palavra. Então eles vão sofrer perseguições, vão sofrer afrontas, vão sofrer ameaças. Deus santo e maravilha. Só que
Você não será lançado no lago de fogo no Apocalipse por causa que você sofreu opressão. Eu sofri opressão, Jesus, seria muita injustiça. Não compra e ninguém vende. Aí eu fui lá e me curvei embaixo da besta. Mas eu sofri opressão, meu pai. Eu fui oprimido, não teve como, não teve jeito nenhum para mim. Não vai ter isso. Porque você virou anticristo. Você deixou o Espírito Santo. E por causa da opressão virou anticristo. E você já estava sem o Espírito Santo. Mas conhecendo a profecia, você despertou. Vindo o arrebatamento, você despertou, mas você já estava reprovado. Você já estava reprovado pelas suas obras. Deus Santo e Poder e Glória. Veio o arrebatamento. Os profetas alertaram pelas profecias. E você não despertou. E você ficou no Apocalipse. Porque você não estava com o Espírito Santo. E quando veio o Apocalipse, você despertou. Só que já era tarde. Jesus já subiu. Então agora para você ser salvo, e a igreja também, agora para você ser salvo, você vai ter que fugir do anticristo. Você vai ter que, aleluia, glória a Deus, Deus Santo e Poder e Glória, se submeter ao sistema do anticristo. Por quê? Porque você está no Apocalipse, na rejeição dos rebeldes. Não tem como você exigir alguma coisa no Apocalipse. Se você quiser a salvação, você vai ter que passar pela tortura do anticristo, vai ter que passar por fome, vai ter que passar por perseguições, aleluia, glória a Deus, e depois, se você resistir todas essas coisas, você alcançará o prêmio da salvação. Então em Apocalipse 20, verso 4 vai dizer: esses são os degolados que chegaram da grande tribulação e não beijaram a besta, nem colocaram o sinal na testa e na mão. Ou seja, há pessoas que conhecem as profecias que ficarão no Apocalipse. Por isso Jesus te chama hoje, é no tempo aceitável que é hoje, porque o arrebatamento ele vai acontecer num piscar de olhos. É hora de andar no prumo, é hora de andar com Jesus, porque ele vem, ele está vindo aí buscar uma igreja lavada, remida pelo arrebatamento. Ele é para Sureda Lapaia. Ele disse lá para Tito: eis que estou vindo buscar uma igreja zelosa de boas obras. Deus Santo e Poder e Glória, tem que converter da iniquidade, tem que converter da maldade que você tem feito próximo da opressão, tem que converter e aceitar Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, porque Jesus está voltando. A Bíblia vai dizer, Isaías 57, que o justo é levado antes do mal. Jesus está vindo buscar um piscar de olhos. Você está preparado? Se hoje pedir tua alma, você está preparado? Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino do céu. Ele sai de calabaçúria, de que ele de calabaçúria da labaia. Santo Deus poderoso, Deus tremendo, a hora é agora. E levantará 4 demônios do rio Eufrates, que estão presos, e no tempo do fim, eles se levantarão. Por isso, esses anticristos que se levantarão
podem já estar no nosso meio, preparando o campo para o Apocalipse. Porque no tempo do fim, ele abreviaria os tempos. Caso contrário, ninguém será salvo. Mas eu quero profetizar que você agora, seus olhos estão sendo abertos em nome de Jesus. Eu quero profetizar que Deus está entrando com a salvação, com a libertação e há vitórias na tua vida que você vai alcançar e muitas pessoas não vão entender. Quando Jesus veio pelo milagres, curas, pregou o Evangelho e ele foi pregado numa cruz, a visão carnal das pessoas após Jesus morrer era que Jesus perdeu. Mas Jesus não perdeu, Jesus venceu. Olhando aparentemente Jesus naquela cruz, aparenta-se que Jesus perdeu. Mas olhando o que Cristo fez, aniquilou o império da morte, salvou, curou, libertou e ressuscitou ao terceiro dia, Jesus não perdeu, mas ganhou. Para entender a vitória de Deus na tua vida, é necessário você estar na visão do Espírito e não na visão da carne. A visão do Espírito você só entenderá se você tiver a visão do Espírito. Por isso que muitos tornaram-se anticristos, saíram de nós, mas não permaneceram conosco. Por quê? Por causa que a visão estava na carne. Se a minha visão estiver na carne, eu olho para a circunstância, eu olho pela aprovação que o mundo me impõe e eu deixo de acreditar na minha fé. Por quê? Porque minha visão está na carne. Mas se a minha visão estiver na fé, no espiritual, então eu vou entender a vitória que Deus tem para mim e o projeto que Ele está traçando para a minha vida. Aí eu não vou desistir, eu não vou parar, porque eu prossigo para o alvo pela visão da fé, Deus santo e poder e glória, e não pela visão da carne, daquilo que meus olhos aparentam ver no momento. Aparentavam ali que Jesus tinha perdido para o diabo, que Jesus tinha perdido para Pilatos, para os fariseus, mas Jesus não tinha perdido. Ele disse: eu venci o mundo e vocês também vencerão. Essa é a vitória, é a fé, é o olhar da fé, é o olhar espiritual. Quando ninguém entende, você entende, porque você ora, porque Deus te revela, porque Deus, aleluia, Ele te renova o teu interior. Teu santo e poder e glória. Então não persevera. Qualquer coisinha o trem está lá, desista. Revolta contra Deus. Põe a chupetinha na boca dele aí, porque ele se revoltou contra Deus. Ele desanimou. Você reclamou um dia, tudo bem. Mas acordar no dia seguinte e continuar reclamando e revoltar contra Deus, não querer saber mais de Deus, põe uma chupetinha na boca dele, na boca dela aí. Põe uma mamadeira, porque se revoltou, mas Jesus te chama para perseverar, porque Ele disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Enquanto você está fraco, você olha e sabe: amanhã eu vou estar forte em Deus, porque Ele é minha fortaleza, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a certeza da nossa vitória. Cristo te esclarecerá e te fortalecerá na caminhada.
Deus santo e poder e glória. Zombarão dos dois profetas, escarnecerão deles. E quando alguém quiser fazer mal a eles, eles terão autoridade até para mandar matar e descer fogo do céu. Mas ao término do ministério, 3 anos e meio, matarão esses dois profetas. E Deus ressuscitará eles nos ares. Quando matarem os dois profetas, as nações, elas entregarão presentes umas às outras, porque foi morto os dois profetas que atormentavam toda a terra. Então, as entidades, os anticristos, mandarão presentes uns para com os outros. Acabou o Deus da Bíblia. Matamos os dois únicos profetas que pregavam aí na autoridade. E a Bíblia diz que Deus ressuscita. Então, quando eles estavam comemorando, fazendo festa, Deus ressuscita os dois profetas. E ali, quando Deus ressuscita os dois profetas, Deus envia um terremoto na terra. E foi o primeiro ar. E mais 7 trombetas. E mais ais que virão sobre o Apocalipse. Mais os 4 cavaleiros. Cavalo preto, amarelo, vermelho. E o cavalo branco que saiu para vencer vitorioso, que é Jesus, que virá no terra. Mas os 4 demônios do Eufrates, tudo isso acontecendo no Apocalipse, pragas, terremotos, chagas, a água se tornará amarga, o absinto. Eu vou dizer para você, pela revelação de Apocalipse 20, verso 4, pelas revelações em Tessalonicenses da vida de Cristo procedida, manifestação da de Cristo procedida pela vida de Cristo, por essas revelações, eu tenho a certeza que nós estamos bem próximo do arrebatamento. E pelos acontecimentos que estão acontecendo com a igreja de Cristo aqui na terra. Por isso, igreja, é tempo de ficar ligado, é tempo de você estar, aleluia, não dispersos, mas sóbrio na palavra de Deus. Mantenha a sobriedade. Mantenha a sobriedade. Seja sóbrio. Disse Pedro, porque a salvação está mais próxima do que você imagina. Quem crê agora a Deus? Em nome de Jesus Cristo. Não pode tentar trabalhar. Pode tentar pedir, mas ninguém pede. O que Deus tem? É a tua vida. Deus santo e poder e glória. Amém? Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Fique tranquilo, fique calmo, porque o anticristo só poderá colocar as manguinhas de fora quando houver o arrebatamento. Porque há algo que o detém, esse algo poderosíssimo é Cristo Jesus. Amém? Fique na paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Amém.